Oi gente, Roberto Rillo Biscaro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no vestibular, no Enem, então sempre em nível de ensino médio, mas todo mundo é muito bem-vindo. Hoje é o primeiro vídeo sobre o maior escritor de prosa do romantismo brasileiro, que foi o José de Alencar. Como a obra dele pode ser dividida em 4 tipos de romance, né? Romances indianistas, romances urbanos, romances históricos e romances regionalistas, eu farei este vídeo aqui sobre dados biográficos e características gerais, a importância dele de forma geral, e para cada um dos tipos de romance um vídeo, para que não fique uma coisa muito extensa, muito longa. Todos ficarão na playlist Literatura para Vestibulares e Enem, só dá uma olhada lá. Eu gostaria, inclusive, de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. José de Alencar nasceu no Ceará, o pai dele era senador do Império, tá? O José de Alencar fez toda a sua formação acadêmica, foi aqui no Brasil mesmo, ele estudou Direito, mas pouco exerceu, né? Ele exerceu mais a carreira de jornalista, escritor e depois político também. Ele começou a se destacar quando ele mudou para o Rio de Janeiro, escrevendo crônicas sobre política, sobre economia e sobre literatura. E aí foi uma dessas crônicas sobre literatura, inclusive, que ele começou a atrair a atenção da parte culta, né, da parte letrada do Brasil, porque ele atacou, chamou de fraco e de não brasileiro, né, o poema Confederação dos Tamoios, do Gonçalves de Magalhães. Mas ele não só atacou o poema, ele propôs um programa para a literatura brasileira. Ele defendia que a literatura brasileira tinha que ser brasileira, né, tratando de temas brasileiros, mas também a linguagem literária é difícil se distanciar da tradição e da linguagem literária portuguesa que muitos escritores copiavam. Não que ele achasse que a linguagem literária tinha que ser igual à língua falada, não é isso, é outra coisa. Tá? Ele sabia que a linguagem escrita e a linguagem literária têm suas especificidades, mas ele achava que deveria ser mais próxima do Brasil. Só que para não ficar só na teoria, ele acabou então colocando em prática essas ideias e em 1857 ele publicou o romance O Guarani, que coloca um índio como herói nacional, tem bastantes expressões indígenas no livro, né? Antes ele já escrevera duas obras curtas, sentimentais, né? 5 minutos e A Viuvinha, mas foi com o Guarani que ele despontou. No total ele escreveu 21 romances, né? Que são divididos nessas categorias que eu falei no começo do vídeo, né? Urbano, indianista, regionalista e histórico. Por isso ele abrangeu assim norte e sul do Brasil, litoral e interior, a corte e o interior, o sertão, o presente e o passado, né? Ainda que tudo bastante idealizado, né? A gente não pode esquecer que é uma literatura bastante idealizada, ele deu uma cara de Brasil, ele tratou de assuntos brasileiros, ele colocou personagens brasileiros em seus romances, isso é muito importante. E com uma linguagem literária bastante boa, né? Isso que torna um escritor mais completo, o melhor escritor do nosso romantismo. Ele também escreveu peças de teatro, como, por exemplo, o Demônio Familiar, né, que é sobre a escravidão. Volta e meia esse Demônio Familiar ainda é lembrado em um vestibular ou outro. Qualquer hora, quando acabar aqui essa parte dos períodos literários, eu vou fazer vídeos sobre livros específicos. Quem sabe faça sobre o Demônio Familiar também. O José de Alencar foi político, como eu falei, né? Ele chegou a ser deputado provincial no Ceará, foi ministro da Justiça, mas ele se desencantou da política quando o nome dele foi vetado pelo imperador para ser senador do Império, né? Aí ele também já estava, além de deprimido pelo não aceite, ele já estava debilitado de saúde. Ele teve tuberculose, uma doença muito comum no século XIX. Ele até chegou a se tratar na Europa, mas voltou para o Brasil e morreu pouco depois. Ele morreu com
48 anos, e deixou uma grande obra, né? Extensa em número de publicações e importante em nível de ideias também, tá? Gente, ficamos por aqui nesse vídeo, voltamos com outros do José de Alencar. Tchau, tchau, pessoal!